Olá, nessa parte veremos mais algumas técnicas de soldagem de componentes SMDs, usando ferro de soldar. Veremos também outras técnicas usando outros dispositivos nos próximos vídeos. Vimos no vídeo passado já alguns componentes como resistores, LEDs e transistores. Para esse vídeo veremos como soldar circuitos integrados ou CIs ou chips em diferentes encapsulamentos. Essas técnicas podem ser bastante úteis para quem faz reparação de placas eletrônicas, como placas de telefones ou placas mais recentes. Vamos então começar pelo CI SOIC com 8 pinos. Começamos por aplicar uma pequena quantidade de fluxo de solda na placa e depois aplicar o CI por cima e fazer o alinhamento dos pinos do CI na placa. É importante garantir que todos os pinos estejam devidamente alinhados. Aplicamos uma pequena quantidade de estanho em um dos pinos da extremidade, com algum cuidado para não movimentar o CI. E depois aplicamos também uma pequena quantidade no pino da extremidade oposta. Depois disso, podemos então fazer a soldagem pino a pino, sempre com a menor quantidade possível de estanho. Para a soldagem de chips com pinos pequenos, podemos simplesmente pôr o estanho na ponta do ferro e ir passando o ferro ao longo dos pinos. O fluxo impede que haja curto-circuito, mas caso haja, é possível retirar o excesso com a própria ponta do ferro de soldar. Isso é possível graças ao fluxo de solda e também garantindo que o ferro de solda esteja devidamente limpo. Passamos então para o CI do tipo SOT223, que é bem parecido com o transistor que vimos no vídeo passado, mas é um pouquinho maior com um pino a mais. Então, a técnica não foge muito, não é, do transistor. Basicamente seria soldar um dos pinos, preferencialmente o pino da extremidade, garantir o devido alinhamento dos pinos e também garantir que o CI esteja totalmente plano na placa. Depois do primeiro pino soldado, podemos então ir soldando os outros 3 pinos. Daí passamos então para os 6 maiores, no caso os SOIC 20 e o SOIC 16. Esses aqui, além de serem maiores que o SOIC 8, também possuem o espaçamento entre os pinos menores, ou seja, a distância entre cada pino é menor, então requer um bocadinho mais de cuidado. Entretanto, começamos sempre por aplicar o fluxo de solda na placa e posicionar devidamente cada CI, garantindo que cada pino esteja devidamente alinhado e também sem esquecer de verificar o pino 1, ou seja, qual é o pino 1 do CI ou qual orientação o CI deve estar. Começamos então por aplicar um pouco de estanho num dos pinos da extremidade para poder fixar o CI e aplicamos também na extremidade oposta. Daí podemos então aplicar o estanho na ponta do ferro de solda e passando a ponta ao longo de todos os pinos. Poderá sempre ter algum pino em curto-circuito, mas isso, como vimos, pode ser rapidamente resolvido com o próprio ferro de soldar e um pouco de fluxo. Para o SOIC 16, a história é basicamente a mesma. Solda-se uma das extremidades e depois vai-se passando o estanho pelos pinos todos. Aqui conseguimos ver com mais detalhes como passar o ferro de soldar e é possível ver que o último ficou com um curto-circuito. Faz isso mesmo no lado oposto.
Aqui podemos então ver que para retirar o curto-circuito que fica, ou seja, os pinos que ficam unidos com excesso de estanho, basta passar o ferro por cima do estanho, limpar o ferro e voltar a passar. Cada vez que o ferro encosta no pino, ele vai absorvendo o excesso de estanho, até que o curto-circuito seja totalmente retirado. Outra forma ainda seria o uso de um chupa-solda, também resolveria isso rapidamente, ou ainda o uso de uma malha dessoldadora. Aqui vamos ter uma visão um pouco mais de perto sobre o processo. Como podemos ver, aplicamos um pouco de estanho nas extremidades primeiro, aplicamos o fluxo de solda e depois podemos então ir fazendo a soldagem. E como a quantidade de estanho aplicada foi menor, então aqui nem sequer houve nenhum curto-circuito, tendo uma soldadura perfeita. Vamos aqui agora ver mais um caso de como retirar o curto-circuito em pinos ainda menores. Aqui é uma técnica que veremos em mais detalhes no próximo vídeo, mas trago aqui para vermos como podemos usar ainda com ferro de soldar a retirada de curto-circuito em pinos muito pequenos. Basicamente temos que aplicar um bocadinho de fluxo, limpar o ferro, encostar o ferro por cima do pino que está em curto-circuito, até que o estanho seja totalmente absorvido pela ponta do ferro. Depois de toda a soldagem feita, devemos então limpar a placa toda com álcool isopropílico, lembrando que o estanho deixa alguns resíduos na placa, assim como o fluxo de solda também deixa alguns resíduos na placa, e devem ser limpados com álcool isopropílico, guardanapo e uma escova. Após isso podemos então fazer o teste, ver se está tudo em condições, e como podemos constatar, todo o circuito funciona perfeitamente. Para esse vídeo ficamos aqui e na próxima parte veremos então como soldar usando a pistola de ar quente e a pasta de solda.